pediatra nesses novos métodos. Vai, Edson. Muito bem, queridos. O que a sociedade e a justiça têm feito a respeito de reprimir um pouco a violência nos jogos que está na internet e reprimir um pouquinho essa questão do estilo de vida bulímico? O que vocês sabem sobre isso? Porque eu acho que isso vai além do que a gente pode estar discutindo. Eu acho que tem questões legais que deveriam estar melhor cuidadas. A gente está lá na Vila Madalena, Liane, eu e todo mundo, e ali perto deve ter uma agência de modelos. A gente sai para comer nos restaurantes em volta, você vê aquelas tripinhas passando. Eu falo, gente, onde vai parar isso? E aí elas se acham bonitas. Então, eu fico pensando quais são os outros contornos que a sociedade deveria dar para a gente começar a reprimir tudo isso, se não outros casos, como aquele rapaz que matou os meninos lá no Rio de Janeiro, vão continuar aparecendo. Eles se fomentam na violência, como também as meninas se fomentam na bulimia, na anorexia, etc. O que vocês têm para dizer sobre isso? Quer responder primeiro? Foi interessante você falar, Edson, sobre as formas de contágio na juventude, das compulsões que eles copiam, né? E eu diria assim que em termos de todo mundo sabe que esses atiradores juvenis eles copiam os incidentes lá de Columbine, né? Eles eram jogadores, né? Aquelas crianças que deram os tiros de Columbine. Isso é gravíssimo. Então tem países que existe censura nas redes sociais. A Alemanha, que é o recordista em casos de atiradores juvenis, eles têm investido muito nesse tipo de censura, tá? Mas o que eu acredito que assim quando a gente fala em controle parental, a gente tem que ter muito cuidado até que ponto a família tem direito de invadir os arquivos de computador dos seus filhos. Então, ao mesmo tempo, se a gente pensar historicamente, antigamente, antes dos computadores, existiam as mães intrusivas que abriam o diário dos seus filhos. E creio que assim esse é um terreno de complexidade, porque esse controle parental ele é necessário, mas como fazê-lo sem que isso vire intrusão? Tá? Então, como fazer um campo de confiabilidade? Tá? Então, mais do que censura, eu acho que uma construção de confiabilidade, eu diria. Eu acho que censura, num momento, não tem dado conta disso. Até a censura nas leis tenta proibir alguns jogos no país e eles entram pela pirataria, são copiados, aí, eles passam entre si nas redes. Então, eu acho que a questão é a família suficientemente boa tem que se recompor para que esse objeto não vire objeto fetiche, nem objeto perverso. Em relação aos transtornos alimentares, existe, acho que é uma semana no ano, né, uma campanha contra, né, principalmente ligada à moda, a essa questão das modelos, enfim, anorexicas, de fato, porque são extremamente abaixo do peso saudável. Mas, enfim, é uma semana, enfim, já vi algumas manifestações que aconteceram nesse sentido para que eles mudassem, porque tem uma exigência, acho, até de índice de massa corporal para passarela. Então, existe um movimento, mas a gente percebe que não tem se efetivado nenhuma mudança, porque a gente continua vendo, né, as atrizes, inclusive, cada vez mais magras, é impressionante. E agora, em relação às figuras em casa, né, assim, de como interferir, muitos trabalhos estão sendo feitos em relação ao transtorno alimentar, em sentido de uma prevenção
né, de um trabalho precoce, né, uma prevenção precoce, trabalhar com mães, trabalhar com grupos de mães, essa coisa do primeiro momento, da maternagem, porque vem muito a questão desse olhar de censura, desse olhar de crítica, às vezes até do pai, para esse corpo, né, e para o que acontece nele. Então, esse trabalho anterior, é até muito difícil fazer um trabalho direto com as jovens, porque muitas vezes é no contato com esses recursos, com essas possibilidades de purgação, enfim, não, que elas acabam sendo incentivadas a se envolverem, às vezes, num transtorno alimentar que não estava ainda tão bem definido. Então, a minha pergunta é para o Cândido. A gente sabe que a internet ela tem roubado espaço e tempo de mídia, principalmente da televisão, não de revista, jornal, mas mais de televisão. Se você pensa em televisão, é uma coisa muito passiva. Você liga o botão, está recebendo, não tem nenhuma atividade. A internet não, ela já é uma coisa mais dinâmica, interativa, né? E meu questionamento é: será que esse jovem que tem esse acesso à internet, ele não se sente mais culpado ainda? Porque antigamente você podia colocar a culpa na televisão, é a Globo que faz isso. Hoje não, a internet não pula, não liga sozinha. Você vai lá, digita, acessa o site. Será que não vai provocar ainda mais essa culpa, né, mais culpa para esses jovens no futuro? Culpa em que sentido? Por quê? Ele é o agente, ele é o provocador da coisa. O que eu observo, eu falaria mais em angústias impensáveis do que culpa. Eu acho que a gente vê assim nessa juventude cibernética, essa eclosão, essa angústia incessante. Não que eles sejam clinicamente todos borderlines, mas eles nos falam assim de uma dinâmica borderline. E também a gente não pode responsabilizar apenas a internet. Eu acho isso uma pergunta muito boa, porque se a gente pensar assim, a cybercultura, eu acho importante que a gente contextualize assim. A cybercultura no Brasil provavelmente ela é diferente de muitos países, porque nós já temos a questão da alienação mesmo da história política mesmo, as características do governo militar, né, que fez uma reforma para piorar a educação no país. Então, toda essa alienação das mídias no país, ela talvez seja mais grave. Eu acho que existe uma banalidade nas mídias e na televisão brasileira. A gente está na cultura das telenovelas. Então, e aí muitos pais falam, mas a culpa é da internet. E eles estão assistindo o último capítulo da novela, quando uma presidente tem 6 ministros corruptos, né? E não se mobilizam nas redes sociais para mudar nada. Então, eu acho que assim, as redes sociais fora do Brasil, elas são usadas para mobilização política. E assim, eu acho que no Brasil a gente tem assim o império das banalidades, né? A minha pergunta é para a Liane. Liane, queria entender um pouco melhor o que você entendeu, como você entendeu essa grande modificação que teve de seu cliente, que ele era de um jeito, ele agia de uma determinada maneira, depois de 5 anos ele voltou todo retalhado, magérrimo, com outro tipo de atitude, diríamos. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu com ele? O que você entendeu disso? Então, Dinorá, desde o começo da terapia, ele tinha muito horror ao corpo dele. Lembre que a mãe fazia ele obeso para ele sofrer bullying e ela ficava isenta de culpa, né? Quando ele pegou AIDS, que ele estava longe da terapia, e o destino dele estaria mesmo em pegar AIDS, a gente sabia, né? Da forma como que ele compulsivamente transava. Ele não se cuidava porque ele era um suicida. Na hora que ele pegou AIDS, ele se sentiu que entre a vida e a morte, ele podia criar uma outra pessoa. E aí ele foi compulsivamente também em busca dessa nova criatura, dessa nova identidade que ele fala para mim, coloquei a minha alma numa nova forma de um corpo. Então, foi por causa da AIDS.
Mais uma perguntinha. Ele fez também a cirurgia de estômago, mas já com AIDS. Quer dizer, emocionalmente. Última pergunta, tá? Última. Minha pergunta é para a Alessandra. Fiquei muito interessada em saber como isso é culturalmente no mundo, porque eu vivo na Argentina agora e as mulheres lá são extremamente magras. E queria saber como se tem uma pesquisa que é uma coisa cultural e quando normalmente isso começa, né, essa questão da bulimia. Então, nos transtornos alimentares, a etiologia é multifatorial, né? Então, sempre tem os fatores, enfim, de predisposição, tem os fatores precipitantes, que geralmente têm muita ligação com a questão do ambiente, da cultura. Então, tem algumas pesquisas que comprovam que a mídia, ela promove, né, ela facilita a entrada num transtorno alimentar, principalmente por conta dessa questão de distúrbio de imagem e insatisfação que é generalizado, né? Assim, grande parte das mulheres tem uma insatisfação com o corpo. Então, eu li assim algumas coisas mostrando essa evidência de que a mídia promove sim a entrada num transtorno alimentar, mas não é determinante, né? Não são todas as mulheres, todas estão inseridas nessa cultura. Então, essa predisposição, que tem fator biológico, enfim, fator ambiental, fator sociocultural, mas muito desse desenvolvimento, dessas primeiras relações, dessa insegurança, dessa fragilidade egóica, enfim, que também leva a esse comportamento. Não tem muita diferença, não tem muita diferença. Independe da classe social. Então, normalmente na adolescência, né, é quando se dispara, né, que é um momento de pressões, né, muito grandes, de escolhas, de às vezes vestibular, o corpo que está mudando, né, um corpo de criança que está mudando para o corpo de mulher, de dificuldade de fazer essa passagem, né, e de se apropriar um pouco da sua própria identidade, né, uma identidade muito frágil. Então, nesse momento de passagem e de pressão, é um momento que muitas vezes se desencadeia o transtorno alimentar, na pré-adolescência e na adolescência. Era quase a última, mas temos a última. Com o Pedro. A última, juro. Só porque fiquei bastante angustiado com esse caso que você trouxe, Liane. E, assim, um paciente bem self-made man, né? Ele vai se fazendo sozinho. E me angustiou bastante em saber como que você trabalha com ele a questão do limite, né? Porque, assim, se o border tem um limite fino, esse não tem limite nenhum. E como que você trabalha com ele essa questão do limite? Porque, assim, a minha fantasia enquanto terapeuta, o meu grande medo, talvez, seja o meu paciente se suicidar. E como que você trabalha isso? Porque ele está um suicida o tempo todo em potencial, né? Então, a questão do limite fica muito delicado. Queria saber de você. Então, Pedro, eu acho que a tua questão é muito interessante, porque eu sempre coloco nas supervisões ou quando dou aula, o limite entre você construir um limite com o cliente ou você castrar o cliente. É de uma delicadeza terrível isso. Quer dizer, eu não trabalho pondo um limite que pudesse fazer uma castração nele. E também não ponho limite nas fantasias nesse sentido. Mas eu trabalho muito com as questões da biossíntese, construindo tônus, construindo limite no corpo dele, podendo com que ele sinta que ele não pode vazar desse jeito tanto, que ele pode encontrar um lugar onde ele pode cair em si, ou cair no corpo, como diz o Lowen, né? Então, é muito nesse direcionamento, de que a pele pudesse sustentar para ele toda essa gama de fantasias e de horror e de agonia que ele tem. Trabalho muito limite em relação à pele mesmo, a ectodermo. Ok, obrigada. Nós da mesa Compulsão Nossa de Cada Dia agradecemos aí o respeito da escuta e a interação de vocês. A Ercília vai dar uns
dizeres aí.